Hoje eu acho que eu me retiro um pouco, sabia, do universo da dança. E acho que então, assim, para questões de arte, eu estou mobilizada dentro desse processo educativo e menos com a dança. Aliás, quanto mais eu aumento a educação, parece que mais eu silencio esse meu corpo de pesquisa e meu corpo dançante. Fui indo nessa minha trajetória com a educação, sem querer estar na educação, não foi um objetivo lá atrás. Prestei concurso, passei e fui adentrando há 15 anos atrás. Eu fui ficando muito na educação. E a educação, então, toma um outro sentido na minha vida. Assim, essa sala de aula na educação, Estado, Prefeitura, educação pública, que é onde é o meu foco de trabalho. Eu preciso de ócio para criar, para expandir esse outro lugar da arte. Eu fui silenciando a minha dança, agora ainda com esse processo de 2 cargos públicos na educação, eu não conseguia pôr meu corpo para dançar. Quando eu entrei na prefeitura há 1 ano atrás, eu tive um impacto que eu não consegui dançar mais, de forma alguma. Então, eu estou nesse processo de entender um pouco, largar um pouco a educação, porque a dança tem uma cura e uma salvação na minha vida que agora eu preciso sair um pouco. Sala de aula é um processo de criação o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você entra com uma aula proposta e dificilmente eu dou uma aula que eu preparei igual. Porque é um olhar que você está vendo que você está perdendo um aluno, um outro, você fala, tem que mudar o jeito, deixa eu trazer outra coisa, senão você perde o seu aluno ali, né? Então é aquele processo de muita atenção e eles me provocam também. Então tem hora que eles me provocam com, professora entra na sala, cartazinho na porta. Ficaremos quietos se você dançar pra gente. A aula vai abrindo em camadas, assim, com a contribuição desses alunos. Então, eu acho que isso é um olhar de quem é artista, que a gente está sempre instigada nesses processos de criação. E como o meu processo de criação não fica restrito só à dança, eu gosto de um hibridismo, então tem vários lugares de outras linguagens artísticas que eu vou pesquisando e aí eu vou trazendo para eles dentro desse currículo, que eu posso, né, mexer e manipular também, porque senão você segue uma estrutura de pauta de sala de aula, que é claro que você tem um planejamento, mas eu acho que enquanto artista a gente tem essas coisas que a gente vai indo por outros frestas, sabe assim, que vai, abre e você se deixa entrar com esse diálogo com os alunos, assim, cria outra possibilidade de ensino e outra possibilidade de eu aprender, porque eu falo que eu acho que eu mais aprendo que ensino ali, muito mais. Acho que eu sempre dancei no sentido de que a gente começa a se mover de alguma forma, né? Bem antes de acessar outras linguagens. E eu nunca gostei de aquietar o meu corpo. São memórias de muito pequena que eu tenho. A experimentar em brincadeiras, em jogos, em pular daqui para lá, subir numa porta, experimentar corporalmente em diferentes espaços, com pessoas, com relação com amigos, com pessoas, com animais. Então isso sempre foi muito presente. Com 6 anos minha mãe encontra um lugar que aqui em Franca era chamado CSU, era um centro comunitário de Franca, onde a Lucinha dava aula de jazz, e aí ela me coloca nessa aula de jazz, adulto, e eu era criança. Mas a Lucinha me acolheu, aí fui para ginástica também, e depois balé, e aí vou indo dentro desse estudo mais acadêmico da dança, o qual, quando eu também entro ali, era uma delícia, entender uma coisa formal, técnicas, uma conscientização de corpo, só que, mas me veio um lugar da escola que era me codificar, de eu não quero agora dançar isso desse jeito, eu queria o meu corpo em outro lugar no espaço e não ficar, né, adestrando. Eu acho que eu não tinha essa consciência dessa palavra, mas tinha. Então isso eu via que era um sofrimento, porque também não era dado em Franca, nas escolas, a possibilidade de processos criativos, que depois eu fui entender que qualquer técnica é possível,
que eu tinha uma educação dentro de muitos lugares que eu passei, aqui das escolas de dança, que também era ainda a cópia daquilo, era uma reprodução. Então eu queria ser a professora, igual àquela professora, como ela se movia. Depois, quando eu fui entendendo e transitando para outros lugares também, era que eu poderia me apropriar daquilo, entender aquilo no meu corpo. A hora que eu entendi isso, eu faço as pazes com qualquer código. A Gisela foi um grande marco. Fazer aula com ela já era pensar a dança de outro jeito, de entender o corpo de outra forma, com outra criticidade para o que você está fazendo, o que você está propondo. E foi ali que eu comecei a pensar, talvez, na dança em outro sentido. Que aí, quando eu entro na Unicamp, é que isso vira um outro lugar para mim. De não reconhecer nada, de não entender o que era dança mais na vida, quando eu entro aquilo ali. Falei, gente, como assim isso que é dança, né? E aí eu fui entendendo que era tanto outro universo, e quanto eu era tão pequenininha, tanta gente já conhecia tantas coisas, eu não conhecia nome nenhum de dança, de arte. Eu decidi trancar a faculdade, fiz 2 anos e tranquei e fui. Fiquei mais no Martha Graham, em Nova York. E eu queria experimentar também uma diversidade que lá eu sabia que tinha. Saindo da onde eu vim, que era o aluno era daquele estúdio de dança, e a gente aqui em Franca, na época, não podia muito transitar, porque tinha questões de rivalidade, o aluno pertencia a mim, fui eu que te formei, parecia uma traição se você procurasse um outro estúdio de dança. E lá eu sentia que era, vá atrás de quem te interessa. Interessa por aquele professor, por aquela pesquisa. Então, transitar foi uma experiência que me abriu assim, para muitas possibilidades. E aí eu não quis voltar. Aí foi difícil. Porque aí eu não queria voltar para cá. E aí eu tranquei tudo que podia, que foi 1 ano. Né? E aí eu tentei ficar lá. Tentei bolsa, né, fiz todo um processo, mas mesmo a bolsa que eu consegui lá era pago. Mas para manter também é aquilo, a gente tem muito contato, mas trabalhei muito de outras coisas, de babá, restaurante, pegar casaco, enfim, assim, vários serviços para poder me manter, né, e era muito caro nos 2 lugares que eu queria continuar a faculdade. E aí para mim e para minha família ficou inacessível. E então eu resolvo voltar para terminar a faculdade. Eu acabei a faculdade e volto para Franca. Aí eu bati de escola em escola, a Pleiade foi uma que me acolheu, porque eu já tinha tido uma relação na faculdade, de vir aqui dançar com elas, trabalhos que não eram meus, era Mário Nascimento que coreografou. Então eu já tinha um contato enquanto estava na faculdade com as meninas, mas elas tiveram um outro acolhimento quando eu volto, e aí eu precisei de trabalho. E aí elas me abriram a oportunidade de coreografar um espetáculo mesmo. Até então tinha feito, mas dentro de Campinas, tudo assim, mas sozinha, eu criar para elas, entender uma proposta. Elas me deram uma grande abertura assim para... Que aí foi o primeiro espetáculo, A Sombra das Flores, que a gente montou juntas. Eu coreografei o trabalho com algumas coautorias que era instigado dentro de processos criativos desse trabalho. E aí foi uma parceria longa. Que depois a gente teve um outro trabalho, e aí tem uns que eu não danço e coreografei só. Mas a Pleiade é um namoro sempre, assim. Eu sempre tenho um carinho enorme. Um grupo longevo, e acho que a gente sabe o que é dificílimo ter um trabalho de continuidade, sem políticas públicas igual à nossa cidade, direcionada para pessoas que tenham, né, grupos ou pessoas que tenham pesquisa e que precisariam ter apoios para a continuidade de pesquisa. Não tem, são fomentos muito baixos e às vezes poucos, e você não tem continuidade. Assim, entre nós, eu vinha desse trabalho com a Pleiade, criando para as escolas, depois eu fiquei muito tempo fazendo solos, e aí eu queria falar sobre a violência contra a mulher. E chamei o Rafa
pra gente fazer esse trabalho junto, e ele topou, assim. Então não tinha nome, não era a ideia de ter uma companhia, precisou ter para edital. Então a gente criou para ter uma questão de história, isso tendo algum peso numa trajetória. Então foi criada depois do convite que eu fiz. O convite nasceu de quero fazer um espetáculo assim, e ele topou. E a ideia que a gente tem dessa parceria é que a gente sempre convide um diretor e impulsionadores, estimuladores durante também os trabalhos diversos. Porque a ideia não a gente tem uma identidade, porque somos esses corpos ali, e esses corpos carregam suas identidades, mas não necessariamente que a companhia tenha um perfil igual tem algumas companhias com o coreógrafo ou o diretor próprio, e aquilo vai se afinando cada vez mais num processo de identificação de linguagem. Então a gente gosta de trazer um diretor de teatro, ou de dança, ou de performance, e aí isso vai reverberando e estimulando a gente artisticamente. Eu tenho muitas referências, assim, eu trago muito para o Brasil, porque temos fora, mas eu gosto do jeito que o Brasil se move, assim, essa brasilidade corporal eu gosto muito, assim. Tem uma identidade que eu gosto, Grupo Corpo, o Rodrigo Pederneiras, o Grupo Quasar, Tita, Antônio Nóbrega, Ricardo Januário, Alisson Lima, adoro dança popular, assim, tenho eles como um lugar muito... Inaicira Falcão, Dudude, ai, tem tanta gente, né? Jussara Miller. Dança, pra mim... Para minha vida é onde acho que é onde eu me salvo e me conecto comigo, com quem eu sou, com quem eu gosto, com que eu gosto de pesquisar. Eu tenho esse privilégio de trabalhar com a dança hoje, principalmente, naquilo que eu realmente gosto, assim. Então, por isso que ela tem esse sentido. Não, a hora que eu falo me salvo, não é um sentido é um sentido de muito trabalho. Ela tem um trabalho, mas eu posso escolher. Então, como eu posso escolher, muitas vezes com quem eu trabalho, com o tipo de trabalho, ela me enche de alimento, então que gera uma salvação dentro de várias outras coisas na vida que eu preciso fazer para viver ou sobreviver. Então ela traz para mim esse lugar de privilégio, da onde eu quero tocar e de me alimentar com pessoas, lugares que eu conheço através da dança. Ela me salva, me cura em muitos sentidos, me expande. É um lugar que talvez que eu mais me expanda, assim, como pessoa, acho que talvez a dança. Porque escolho os encontros, e às vezes sou escolhida pelos encontros também. E acho que eu gosto da dança como coletividade, acredito nessa potência. Nunca fiz dança sozinha. Ontem, ainda pesquisando, na hora que eu vi, mesmo solos que eu tenho, eu falo, gente, como tanta gente teve junto. Como nunca tô sozinha dançando, assim. Nunca, né? E essa coletividade, a dança é isso para mim, assim. Encontrar com essas pessoas e dialogar com cada universo que a dança me traz, é uma potência de se conhecer, de se transformar, de acessar o outro, de dialogar com o outro, comunicar com o mundo, né? O seu mundo, e aí ampliando esferas de estar em comunidade, assim. A dança pode mobilizar muito a gente e o outro, assim.
talvez relacionada ao tempo, a dança e o tempo que ela esteve, que ela está em mim agora, assim. Ela tem me feito uma falta grande. Então, não sei qual tempo que ela ocupa ou não ocupa mais, assim, dentro de mim, assim. Quão ela já se aquietou. E o qual eu precisaria dançar.